Fala galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque e chegou o domingo, dia de jogo do Botafogo, isso aí, pra gente que tava saudoso, né, de ver o Botafogo em campo. Teve o jogo no meio de semana com o Magalhães, mas foi um jogo com um clima totalmente diferente. Eu quero ver aquele Botafogo do domingo passado contra o Palmeiras, esse sim, domingão, 4 da tarde, transmissão para quase todo o Brasil na Rede Globo, né, é um clássico, né? É um clássico, apesar do nosso adversário, o Vasco, não vir bem no campeonato. Para vocês terem noção da diferença dos dois times, o Botafogo busca hoje e vai conseguir a sua 11ª vitória, né? Temos 10 vitórias. É fácil fazer a matemática de vitórias do Botafogo nesse campeonato, porque a gente tem 30 pontos, não tem empate, então a gente sabe que são 10 vitórias que geraram, né? 10 vezes 3, 30 pontos. Já os nossos co-irmãos vascaínos tem 2 vitórias apenas, uma lá na primeira rodada contra o Atlético Mineiro, no Mineirão, né? Todo mundo achou que o Vasco ia ser, né, aquela grande coisa no campeonato, e agora na última rodada contra o Cuiabá. Então, existe, obviamente, um grande desnível, né, nas campanhas, mas a gente sabe que clássico é clássico, como diria antigamente, e vice-versa. Todo cuidado é pouco, o Botafogo precisa entrar muito focado, esquecer tudo que passou essa semana, né? Tudo conturbado ali e focar nos 3 pontos. Eu tenho certeza que o time tá muito focado para esse compromisso de logo mais, beleza? Até o TF trouxe também uma notícia lá, na verdade uma matéria que saiu em São Paulo com a jornalista Mili Lacombe, dizendo que o clima era muito ruim no Botafogo, os jogadores estavam para baixo por causa da saída do Castro, e isso aí é fake news, né? Não caiam nessa. TF trouxe muito bem de que mais uma dessas matérias aí que tentam desestabilizar, trazer uma crise que não existe no Botafogo, tá? Página virada, Luiz Castro fez o seu trabalho, né? Enfim, e como disse muito bem o Tiquinho, na saída de campo no jogo contra o Magalhães, até aquele momento ainda era, né, não estava batido o martelo, então ele disse, olha, vai ser bom se o Castro ficar, mas se ele sair, boa sorte. E é isso aí, exatamente isso. Página virada. Galera, a rodada ontem começou, né? Os resultados não foram muito bons para o Botafogo. Eu acho que o melhor resultado ali foi o empate de Cruzeiro e Inter, né? O jogo do fim da noite. Foi 0-0, Cruzeiro Internacional. Deu uma segurada aí em ambas as equipes, inclusive o Inter estava dando uma subida no campeonato, então esse foi o único bom resultado. O Flamengo era favorito no Maracanã, ganhou do Fortaleza 2-0, e o pior resultado foi o Grêmio, que ganhou do Bahia nos acréscimos, 2-1. Esse golzinho no final não precisava, enfim, então momentaneamente o Grêmio está só a 4 pontos do Botafogo, por isso é tão importante a gente vencer hoje e aumentar de novo para 7 pontos a nossa distância para o nosso perseguidor do momento, que é o Grêmio. Já foi o Palmeiras, agora é o Grêmio, né? O Flamengo também deu uma subida ali importante, e o Fluminense perdeu no Morumbi para o São Paulo. Acho até que foi um resultado também razoável, já que as duas equipes ficaram ali com 21 pontos, tá? Então deu uma segurada também no Flu. Pessoal, vamos lá. Relacionados para o jogo de hoje, tá? Saiu ontem a lista. Sem o Vitor Sá e o Matheus Nascimento. Ambos estão em tratamento. O Botafogo nunca divulga exatamente a situação, mas a gente acredita, não é nada importante, apenas os jogadores estão poupados aí, não foram nem relacionados, né? Então, obviamente, com o Vitor Sá fora, o Luiz Henrique assumirá a ponta esquerda, né? Eu já tinha trazido aqui ontem, a equipe não será mexida, será mantida. A gente deve ver aí o mesmo time que já vinha jogando, agora com o Lúcio Flávio como técnico, mas na verdade, né, o Cláudio Caçapa que vai estar dirigindo a equipe, né? O Lúcio Flávio ali vai ficar só meio que só vai assinar a súmula como técnico, né? Temos retornos importantes do Matias Segovia, né? O Segovinha está retornando, já que na Sul-Americana ele não estava inscrito, né? Poderá agora ser inscrito. Eu vou trazer essa confirmação da informação, se ele já pode ser inscrito contra o Patronato, tá? Eu acredito que sim, mas eu vou confirmar isso antes de trazer e
cravar essa informação, beleza? E tem um retorno curioso, que é o do Jacob Montes. Você já tinha até esquecido dele, né? O nicaragüense, que inclusive na data FIFA serviu a sua seleção nacional, está sendo relacionado pela primeira vez nesse ano de 2023. Ele teve uma contusão ano passado, enfim, se recuperou e está relacionado para o jogo de hoje, tá? Os 3 pendurados do Botafogo são os mesmos pendurados que estavam no jogo com o Palmeiras, que por sorte passaram em branco, né, em termos de cartões amarelos, que foram o Rafael, né, que são, né, o Rafael, o Di Plácido e o Vitor Cuesta, 3 jogadores de defesa, e que mais uma vez vai ser muito importante que eles não recebam o amarelinho hoje, porque temos o próximo jogo, né, mais um jogo decisivo, né, na próxima semana contra o Grêmio. Eu acho que especialmente o Cuesta, né, até pela rivalidade ali que ele já teve, né, quando jogou no Inter, e pela nossa zaga tá tão bem, Cuesta e Adrielson, seria muito importante que o Cuesta, né, tome cuidado hoje contra o Vasco, não tome esse terceiro amarelo. O Rafael tem todo aquele histórico, né, principalmente também contra o Vasco, teve aquela confusão no Campeonato Carioca. Então vamos aguardar, talvez o Botafogo pinte aí hoje com o Di Plácido na lateral, não sei, o que você acha? Meu palpite talvez fosse que talvez o Di Plácido comece o jogo, apesar da gente saber que o Rafael, o Caçapa já conhece ele, né, já treinou ele, treinou, né, foi auxiliar, né, dele lá no Lyon, né, então vamos aguardar, mas muito importante, seria ótimo que o Botafogo, além de uma grande vitória hoje à tarde, não tenha nenhum amarelo para esses 3 jogadores, Rafael, Di Plácido e Vitor Cuesta. Vamos falar um pouquinho do nosso adversário, né, de hoje. O Vasco, como eu já trouxe aqui, não faz uma boa campanha, aliás, faz uma péssima campanha, e também a única coisa que é parecida com o Botafogo nesse momento é que o Vasco também vai de interino. O Vasco demitiu o Barbieri e então segue com o interino já desde o jogo com o Cuiabá. Não tem um técnico definido, né? Os desfalques do Vasco são desfalques importantes, que é o Jair, né? O volante Jair, que está com uma entorse no joelho, e também o Gabriel Peck, que cumpre suspensão do 3º cartão amarelo. O nosso velho conhecido Pedro Raul, né? Também era dúvida lá pelos lados da colina, acabou que está confirmado para o jogo, porém ainda há uma dúvida se ele começará como titular ou vai esquentar um pouco o banco. Isso aí revela também que o Pedro Raul não está numa boa fase, né, lá no Vasco. Vamos lá, vamos falar um pouco do Cláudio Caçapa, né? O Cláudio Caçapa, a informação que eu trouxe aqui ontem, e eu não tenho o menor problema, né, de corrigir uma informação que surge, depois existe uma contra-informação. Ele, nessa vinda, né, de Minas Gerais, onde ele passava férias, para o Rio, ele não chegou a tempo de comandar um treino no Lonier ontem, né? Eu tinha trazido a informação de que ele comandaria a atividade de ontem. Ele, na verdade, foi apresentado ao grupo, não no Lonier, mas já direto na concentração do Botafogo, né? Então não vai ter muito esse contato aí de campo, que é algo que eu imagino que só vai acontecer certamente ao longo dessa semana, né? Depois eu falo um pouquinho sobre qual é a expectativa de quanto tempo que o Caçapa deve ficar à frente do time do Botafogo, beleza? Então a Botafogo TV trouxe, né, um vídeo e tal, e algumas palavras do Cláudio Caçapa. Eu vou abrir aspas para o nosso comandante interino, né? É uma honra poder vestir essa camisa tão gloriosa. Trabalhei com o Rafael, com o Marçal no Lyon e também com o Danilo Barbosa na seleção sub-20. O Caçapa teve na seleção de base do Brasil, né? Então, até fazendo um parênteses também, ele tem aí no seu currículo ter sido o primeiro cara a convocar o Vinícius Júnior para as seleções de base, se não me engano, sub-15 na época. O Vinícius Júnior, que hoje é esse jogador aí de destaque, né, mundial, do Real Madrid. Então, foi o Cláudio Caçapa que deu essa primeira oportunidade de amarelinha nas seleções de base. Então, além do trabalho dele no Lyon, ele também tem essa passagem pela base da seleção brasileira. Então ele conhece também o Danilo Barbosa, campeão de Toulon, né, como eu disse, no Sub-20, e o Adrielson, ele também esteve com o Adrielson lá na Sub-17. O Adrielson tem 25, então vocês façam as contas aí, já vão ali bem uns 8 anos, mas ele citou também jogadores
Portanto, 4 jogadores com quem o Caçapa já trabalhou nesse atual elenco do Botafogo, tá? Continuando aqui as falas do Cláudio Caçapa, já conheço a estrutura do time, quer dizer, um cara que acompanha, né, o Botafogo, e é um time bem competitivo e mistura juventude com experiência, né? Essa mescla que a gente sabe bem. O Botafogo tem jogadores super experientes como Tiquinho, próprio Marçal, Cuesta, Eduardo, né? E tem a juventude de um Matheus Nascimento, de um Segovinha, né? Enfim, então realmente o Botafogo, o próprio Adrielson, que é um jogador jovem, né? Tem essa mescla, né? E também, continuando as falas do Cláudio Caçapa, ele falou, né, em dar continuidade, né? Elogiou muito a equipe, que é uma equipe muito bem estruturada, uma equipe vencedora. Então, ele passa nitidamente o recado de que ele vai, nesse período aí de transição, né, para o novo técnico, que a gente ainda não tem confirmado, manter, né? Ele não vai mexer, né? E está certíssimo, né? Time que está ganhando não se mexe. O Botafogo vai tentar hoje, né, a sua 4ª vitória seguida. Então, obviamente que ele não vai reinventar a roda, né? Vai seguir com o trabalho que já vinha sendo feito. E aí também frisou, né, que o Botafogo está na posição que todo mundo gostaria de estar, que é o primeiro lugar, né? E que o importante será o Botafogo continuar somando pontos, né, e mantendo essa liderança. É o pensamento total para hoje. Newton Santos lotado, mais de 35 mil ingressos vendidos, né, esgotados ingressos, e só da torcida do Fogão, importante dizer isso, né? Volto a dizer, se você é vascaíno, nem pense na bobagem de ir ao jogo, porque se for detectado, né, algum vascaíno ali infiltrado, acho que isso aí é uma bobagem muito grande, né, do cara ir ali infiltrado, enfim, que ele vai ser convidado a ser retirado, né, do estádio. Ninguém quer confusão, ainda mais a torcida do Vasco, que é uma torcida que o Botafogo, a torcida botafoguense, mantém boas relações, né? Então, a gente espera que não tenha nenhum tipo de problema dessa ordem, tá? Torcedor vascaíno, fique em casa, assista pela Rede Globo, né? Eu falei ontem da transmissão, né, com o Luiz Roberto transmitindo, comentários do Júnior e Roger Flores. Vai ser a Natália Lage, olha aí o nome Lage, hein? Acho que é isso, Natália Lage, que vai no Premiere narrar a partida, com comentários do Lédio Carmona e quem mais? Daqui a pouco eu lembro. Eu esqueci, mas enfim, para quem optar por assistir pelo PFC, beleza? Pessoal, para a gente finalizar aqui o vídeo, eu queria comentar, o Botafogo publicou ontem, né, os jogos desse mês de julho, né? Já estamos em julho, caramba, já estamos em julho. Então, o Botafogo vai jogar 4 partidas em casa e 3 fora. Mais uma vez, 4 jogos em casa, então reforça, né, a questão da importância de ser camisa 7. Claro que tem os jogos também da Sul-Americana, aliás, o jogo, né, com o Patronato, mas de qualquer maneira, teremos 4 partidas aqui no Rio de Janeiro, isso é sempre muito bom. Então, começando por hoje, né, como todo mundo sabe, às 16 horas, clássico contra o Vasco da Gama. Depois, no próximo domingo, dia 9, às 18h30, o jogo lá na Arena do Grêmio, né, contra o Grêmio. Promete ser um jogão, né? Novamente teremos aí um confronto de primeiro lugar contra segundo lugar, né? E a gente espera que o Botafogo vá, né? A nossa missão é o Botafogo ir para Porto Alegre com os 7 pontos de vantagem sobre o Vasco. Por isso, fundamental vencermos hoje, né? Para, de novo, como a gente foi contra o Palmeiras, a gente ir com uma certa tranquilidade, né? E a tendência, tá? Fazendo aqui um parênteses, eu ia falar sobre isso, antes que eu me esqueça, que o Caçapa fique, né, trabalhando essa semana inteira, obviamente é isso que vai acontecer. Eu até vi uma notícia de que o Botafogo, né, o Textor, tentaria que o Bruno Lage, né, estreasse contra o Grêmio. Eu particularmente acho difícil. O Botafogo corre contra o tempo, e é justamente nesse final de semana, né, que o Textor está fazendo um contato mais direto com o Bruno Lage, já falando em números, né, uma proposta concreta para o técnico português assumir o Botafogo, tá?
Então pode ser que nessa proposta o Textor esteja também comentando da importância, da premência do Lage vir logo se apresentar no Botafogo e assumir o clube, né? Mas assim, pensando em termos realísticos, talvez a gente imagine aí o Caçapa, além do jogo de hoje, né, que ele vai estar ali como auxiliar, dirige o Botafogo contra o Grêmio e depois contra o Patronato, né? Eu acho que isso seria mais realístico para dar tempo de toda essa situação ser resolvida com o Bruno Lage. A gente sabe que não é uma negociação tão simples, né? Ele, a princípio, não tem a ideia de sair da Europa. Então, se o Botafogo conseguir o seu plano A, que é Bruno Lage, ainda assim tem uma burocracia, né, vinda do velho continente para o Brasil. Enfim, eu acho que não vai ser um processo tão rápido assim como foi noticiado do Bruno Lage já poder estrear no próximo final de semana, né? Vamos acompanhar. E eu acho que o Botafogo ficaria bem, sem problemas, aí mais uma semana, 10 dias, com o Caçapa, né, que estava de férias, foi chamado ali para socorrer o Botafogo aí nesse período, né? Mais uma vez, reforçando a questão da integração dos clubes, né, da Eagle Football, da Eagle Holding, né, no caso, Botafogo e Lyon, tá? Então, essa semana vai ser uma semana cheia, né, de treinamentos, pós-jogo do Vasco, e preparativos para mais uma decisão que o Botafogo terá contra o Grêmio. Volto a dizer o que a gente já falava em relação ao Palmeiras, né? Os 3 pontos contra o Grêmio, lá na Arena da Baixada, valem tanto quanto os 3 pontos de hoje. Por isso, primeiro, o dever de casa, para depois a gente pensar no Grêmio, né? Já na quarta-feira, dia 12/7, tá? Pós-Grêmio, e aí eu não sei se o Botafogo já vai direto de Porto Alegre para a Argentina, ou vem ao Rio para depois... tem que ver aí como é que vai ser essa parte aí logística do Fogão, né? E o próprio jogo lá contra o Patronato ainda não está definido o local exato, né? Qual estádio que vai ser jogado. Mas enfim, dia 12/7, uma quarta-feira, atenção para o horário, hein? 19 horas. Os 2 confrontos com o Patronato serão, aliás, às 19 horas, tá? Até por questão também de televisão, transmissão para a Argentina, né? Depois, no dia 15/7, tá? Daqui a 2 semanas, no sábado, tá? Temos o confronto contra o Bragantino, né? O Red Bull Bragantino, a princípio marcado para as 16 horas no Newton Santos. O Bragantino, que vem fazendo uma ótima campanha, né? Se recuperando aí dentro do Brasileirão. Já falamos aqui, ganhou de 4-0 do Flamengo. Outro dia também aplicou uma goleada no torneio sul-americano. Enfim, o Bragantino aí, que não vai ser um adversário fácil, né? No dia 19/7, numa quarta-feira, o Botafogo fecha o playoff da Sul-Americana contra o Patronato, 19 horas, como eu disse, no Newton Santos, tá? Assim, a gente não sabe como é que vai ser esse primeiro jogo na Argentina. A gente sabe que mesmo sendo uma equipe de Série B por lá, sempre é chato enfrentar argentino, muita... enfim, o argentino sabe fazer esses confrontos, né, eliminatórios. Então, mas seria muito bom que o Botafogo conseguisse um bom resultado lá na Argentina para, de repente, nesse jogo de volta, até poupar alguns jogadores, né? Vamos ver, vamos ver. É um adversário realmente que eu desconheço, né? Não sabia nem da existência do clube, o Patronato, mas o fato dele estar aí disputando esse playoff da Sul-Americana certamente é uma equipe que requer aí certos cuidados. Parece que até o Patronato conseguiu um bom resultado contra o Nacional da Colômbia, né? Nessa primeira fase da Sul-Americana, então todo cuidado é pouco. No dia 22/7, que é um sábado também, o jogo da Vila Belmiro contra o Santos, horário ainda não definido, tá? E também sem horário definido, para fechar o mês, no outro sábado, 29/7, recebemos o Curitiba, que atualmente é o lanterna do Brasileirão, no Newton Santos, tá? Então, fechamos aí essa programação de jogos. São 7 jogos esse mês, começando hoje. São 7 jogos importantes. Sem dúvida alguma, o destaque maior é para o jogo com o Grêmio, mas, como eu disse, todas as partidas, né, do Brasileirão valem 3 pontos, então temos que continuar nesse foco de jogo a jogo,
Não adianta pensar no Grêmio só, ou pensar daqui a um mês. Cada jogo, né, no ponto de corrida. Eu acho que o Botafogo e o grupo entendeu bem isso e está levando isso aí como um mantra, né, de cada jogo ser uma final pra gente. Beleza, galera? Já estourei 20 minutos, mas um domingo agradável. Espero que você esteja aí também curtindo aí esse pré-jogo de Botafogo e Vasco, né? E se você for ao Newton Santos, que a gente faça uma grande festa, a torcida promete uma grande festa, tem vídeos aí no YouTube, hoje mais cedo eu vi já da torcida preparando, balões, enfim. Vai ser mais uma tarde, se Deus quiser, muito agradável e de festa fora da arquibancada e de uma grande atuação do Fogão em campo. Beleza? Tamo junto, abraço pra cima!